Campina Grande, quarta-feira, hoje celebra-se o Dia da Injustiça. Você sabia que existe o Dia da Injustiça? Pois é, nós estamos hoje vivendo exatamente o momento mais cruciante pelo qual todos nós estamos passando, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. É que a palavra de Deus nos assegura que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e nós estamos vivendo hoje exatamente esses dias. Quanta injustiça social tem sido praticada em todo o mundo. Tantas coisas que deixam a gente tristes, abatidos, amargurados por conta de tanta injustiça na área política, social, econômica, familiar, enfim, todos nós estamos vivendo esses dias. Por isso, no Dia da Injustiça, nada melhor do que lembrar tantas coisas que nós estamos sofrendo todos os dias. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ontem nós iniciamos, hoje vamos dar continuidade. E você ainda ouvirá dentro de instantes a cantora Denise louvando a Deus com um belíssimo e inspirado hino. Antes, porém, desejamos fazer uma breve oração. Pai, pedimos-te a tua bênção agora sobre cada internauta, sobre cada telespectador. Fala-nos através do estudo e da exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a cantora Denise louvando a Deus. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Ainda em Atos 16, versos 22 a 24, diz o texto: então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, quando ele estava lá em Atenas, na Grécia, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, que eu há pouco citei para vocês. Então Paulo aproveitou, proclamou o evangelho, e ali todos aqueles que ouviram-no puderam ser alcançados. Então, perseguição em alta, martírio e sofrimento eram o que aqueles cristãos estavam recebendo. Por isso Paulo teve um momento em que disse: já estou crucificado com Cristo, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo tinha essa insígnia, ele tinha isso, ele trazia no seu corpo as marcas do sofrimento. Ele estava passando isso para aqueles cristãos. Inclusive o Império Romano havia estabelecido morte por crucificação, para que os cristãos, quando vissem alguém crucificado, dissessem: ora, se você negar, ou se você não continuar sendo fiel a esse Cristo, seu final vai ser esse aqui. E muitos cristãos eram ameaçados ameaça de se sentirem intimidados, de não continuarem firmes na sua fé. Então, perseguição em alta, martírio e sofrimento. E dadas as perseguições, então Paulo mostra àqueles cristãos, através de toda a epístola aos Tessalonicenses, que eles não deveriam recuar, negar, retroceder. Pelo contrário, eles deviam estar firmes. E aí, meus irmãos, que nós vemos a necessidade que Paulo teve de escrever essa primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Isso no ano 52 depois de Cristo. Essa carta ele escreveu a Tessalônica quando estava em Corinto. Assim que ele chegou, que ele percebeu que aqueles cristãos iam passar por todo aquele espírito de perseguição, como ele tinha sido, ao ponto de sair, de fugir para não morrer, ele ficou temendo que aqueles cristãos sofressem esse tipo de martírio ou perseguições. Eu quero aqui dar uma pausazinha para dizer para vocês o que é que o Evangelho faz quando nós nos convertemos, para que nós não sejamos intimidados, ameaçados, perseguidos, torturados, ou ainda que nós venhamos a morrer por causa do nome de Jesus. Eu quero dar aqui algumas ilustrações para você entender, para você absorver isso que eu estou falando. Dizem os pescadores jangadeiros que quando eles vão procurar um mastro para servir, para colocar na nau, na jangada, e ali eles colocarem aquele pano, que serve de vela, eles não procuram qualquer tipo de árvore. Não, eles não é qualquer caule de uma árvore que serve para servir de mastro. Eles procuram os lugares mais elevados, as montanhas, e eles vão lá e eles observam aquela árvore que está ali no píncaro da montanha, sofrendo toda aquela influência da força dos ventos fortes, das ventanias, e aquela árvore cujo caule está ereto, é essa árvore que eles cortam para servir de mastro para a sua embarcação, para servir para a jangada, colocar lá a vela e eles avançarem no mar. Aquela árvore que ela está
recebe lá no píncaro do monte, recebendo a influência, a força do vento, e ela está um pouco envergada, ele disse: essa não serve. Essa não serve para servir de mastro na jangada, porque ela já deu prova de que ela não tem capacidade de resistência à fúria, à força do vento. E lá no mar tem tempestades, lá no mar tem ventos fortes, e se essa árvore estiver lá na primeira força que ela sofrer de uma ventania, de um vento forte, ela vai quebrar. Então tem que ser uma árvore que seja resistente. Irmãos, essa primeira lição é para mostrar que quando o evangelho entra no coração da gente, e você sente essa firmeza, pode vir as provações, as tribulações, as perseguições, as lutas, os desafios, os obstáculos, e até ameaças de morte, mas você não vai se dobrar, você vai estar firme, por causa do nome de Jesus. Quem pode dizer amém? A menos que você não tenha tido um encontro pessoal com Jesus, a menos que você não tenha firmeza na palavra. Um outro exemplo também que nós temos aqui, é que quando vai se construir um edifício como esse que foi recentemente construído aqui em frente à igreja, os engenheiros, eles pesquisam o solo, eles fazem uma pesquisa profunda, e eles vão dar até na rocha. Quando dá lá na rocha, ainda que esteja próximo à rocha, eles colocam dinamites para explodir aquelas rochas, e ali eles possam enfincar todo aquele alicerce de rocha dentro. E um edifício desse, com mais de 20 ou 30 andares, ou tantos outros que temos por aí, estão firmes, e eles suportam a força do vento, as tempestades, a fúria do clima, que muitas vezes vem de súbito, às vezes ventos tempestuosos com 200, 300 km por hora, como já aconteceu em alguns continentes, e o edifício está lá firme. Quando nós estivemos na Coreia, no Congresso Internacional de Pastores, em 1995, nós conhecemos um edifício em que ele tinha sido edificado e construído com alicerces hidráulicos. E aí a gente ficou questionando por que esse edifício, um edifício enorme, altíssimo, na cidade de Seul, na Coreia do Sul, Seul, capital da Coreia do Sul. Então, a explicação que nós tivemos é que aquela região, aquele edifício foi construído de tal maneira que você pode ver, às vezes, você tem uma sensação que ele está assim oscilando, mas é porque o alicerce dele foi fincado na rocha com material hidráulico, com aquela estrutura, né, hidráulica, para que ele, mesmo que sofra algum terremoto, alguma coisa, ele balance, mas não vai cair. Firmeza. Assim, meus irmãos, deve ser a nossa fé. E Paulo estava dizendo isso para aqueles cristãos, noutras palavras, quando ele, no decorrer de todo o estudo da carta. Vocês já devem também ter ouvido um tipo de estrutura, que essa estrutura aqui do teto da igreja, porque tem esse forro hoje, mas acima desse teto existe umas tesouras de ferro, e essas tesouras, elas servem de estrutura para amarrar toda essa parte que está aqui, de modo que ela está segura diante daquelas partes que estão amarrando, né? Existe quem faz isso, os construtores que trabalham com madeira fazem isso, que chama-se mourão. Então é aquela parte que serve ela amarra as tesouras. Toda a estrutura está ali, firmada naquela parte que é principal, aquela parte principal. Lá em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, as muralhas tinham a pedra de esquina, a pedra angular. Jesus é comparado à pedra de esquina, pedra angular. Então, onde está toda a firmeza, toda a amarração da estrutura, está ali. Isso deve ser, meus irmãos, comparado à nossa fé, a um mastro, firmeza. Pode vir ventos contrários, pode ser comparada a um edifício que está edificado sobre a rocha, e também a esse exemplo do mourão, e ainda por último a uma âncora. O que é que faz um navio, uma embarcação, uma enorme embarcação? Ela está firme, muitas vezes a correnteza querendo levar o navio. Eu me lembro quando eu morava em Natal, na minha cidade, eu morava
bem próximo ao rio Potengi, muitos navios que iam para a marinha trafegavam, eles navegavam lá no rio Potengi, e a gente via que às vezes quando a maré estava cheia, ou estava enchendo, aqueles navios que às vezes tinham que ficar ancorados em alguma parte do rio Potengi, eles arremessavam a âncora e a proa ficava de frente para toda a força da fúria da correnteza, e ele não saía do lugar. O que é que amarrava, o que é que fazia aquele navio estar firme? A âncora. Nós temos a âncora da fé, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá segurança, que mesmo em meio às correntezas, aos ventos contrários, às correntezas da fúria do mar. Por isso que Jesus contou lá no Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7, concluindo todo o sermão da montanha, ele comparou a nossa vida a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos contrários, os rios contra aquela casa, não caiu porque foi grande, a sua firmeza estava afirmada naquela rocha. Então Jesus comparou a nossa vida, a nossa fé também, a nossa convicção, a nossa firmeza, por isso que o título, firmados e encorajados na fé. Portanto, meus irmãos, precisamos de ter isso em nossa mente, em nosso coração. Uma conversão requer segurança, firmeza. Segurança, firmeza, estabilidade profunda na rocha que é Jesus. Eu estava preparando esse estudo e uma frase me chamou muito a atenção. Essa frase eu vou citar para vocês. Não tem o autor dessa frase, mas alguém disse o seguinte: ser um seguidor de Cristo significava desistir de tudo. Vou repetir: ser um seguidor de Cristo significava desistir de tudo. Nada deve impedir que eu continue firme pelas convicções que eu tenho na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que é tudo na minha vida, e deve ser na vida de todo aquele que confessa o seu nome. John Carlos Studd, fundador do ministério Amém, eu já contei isso aqui para vocês, mas vale a pena a gente relembrar. Ele tinha herdado uma grande fortuna dos seus pais. Ele era inglês, nascido na Inglaterra, e ele então se converteu e tinha toda uma herança de muitos bens materiais, mansões e mais mansões na Inglaterra. E diz a história da sua biografia que ele, quando se converteu, ele disse: eu não fiz nada pelo meu Senhor, eu não fiz nada por aquele que deu a sua vida por mim, então tudo que eu tenho, toda a herança que eu tenho, eu vou colocar, com minha morte, eu vou fazer o testamento em vida, para quando eu morrer, ficar tudo para a obra de Deus. E alguém chegou para ele e disse: mas John Carlos Studd, como é que você faz uma coisa dessa? Não faça isso. Ele disse: eu vou fazer, porque eu sinto que é o que eu posso fazer pelo meu Senhor. Passado algum tempo depois, John Carlos Studd, ele foi chamado para a obra missionária. O que é que ele fez? A sua biografia conta que ele deixou uma das casas que ele residia e foi morar no campo, dormindo no chão batido, sem ter salário, sem ter nada. A obra de Deus sendo feita, a obra que ele ia fazer era toda dependendo de ofertas de pessoas que doavam ofertas para a obra missionária. E alguém um dia foi fazer uma visita a John Carlos Studd, e chegou lá e disse: John Carlos Studd, você é louco? Como é que você faz uma coisa dessa? Você achou pouco se desfazer de todos os bens, de toda a herança, e agora você está numa situação dessa, morando, dormindo no chão batido, sem ter conforto nenhum. Você enlouqueceu. Ele disse essa frase que é
que é o tema do ministério Amém. Não há sacrifício demasiadamente difícil que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. John Carlos Studd. Não há sacrifício demasiadamente difícil que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Essa convicção, meus irmãos, não tem preço. Nada pode subestimar essa certeza, essa convicção. Nem bens materiais, nem dinheiro, nem casa, nem poupança, nem riqueza, nem mulher, nem marido, nem pai, nem mãe, nem filho, nem ninguém. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe, ou seja, amar mais os pais e filho, irmão e irmã, por amor de mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Você entende agora porque é que Jesus usou essa expressão? Não é que eu vou aborrecer meu pai, nem minha mãe, nem minha mulher, nem meus filhos, mas se eu estiver amando a eles mais do que a Jesus, está tudo errado. É por isso que às vezes eu digo isso à minha esposa, eu digo: olha, eu lhe amo muito, mas eu lhe amo menos do que a Jesus. Nada deve ser comparado ao amor que Jesus teve para conosco. Então nós devemos devotar toda a nossa vida por amor a Ele. Bom, agora vamos ver os versículos. Introdução um pouco meia longa, mas eu tinha que falar isso para vocês. Então, nesse versículo primeiro que nós lemos, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Como já dissemos a princípio, Silvano é o mesmo Silas. Embora nesse primeiro versículo Paulo só tenha citado a pessoa do Pai e do Filho Jesus Cristo, não quer dizer que ele omitiu a terceira pessoa da Trindade, porque ele diz isso no versículo 5, que o pastor Antônio Júnior vai dar continuidade na próxima semana. E lá no versículo 5 ele faz como uma espécie de uma citação, uma referência à Trindade. Ele não deixou de considerar. No versículo 5 ele afirma: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis vós. Então está implícita aí a doutrina da Trindade, negada por muitas seitas em nossos dias. Há muitas seitas que negam que só existe Jeová. Não há Pai, nem Filho, nem o Espírito, só há Deus. Não há o Filho, nem o Espírito Santo, não são Deus. Não é considerado Deus. Então a doutrina da Trindade está implícita logo aqui no primeiro versículo. E tem uma coisa: isso para os judeus era difícil deles entenderem, porque os judeus não acreditam que Jesus é Deus, eles não acreditam no Espírito Santo, eles só acreditam em Jeová, Deus. Então era muito difícil para quem realmente não estava crendo, não estava habituado, não estava com sua mente, seu coração aberto, acreditar na Trindade. E Paulo conseguiu logo no início dessa carta, obviamente porque durante esses 3 sábados que ele esteve lá, ele deve ter falado, proclamado, pregado, doutrinado os cristãos, no caso os judeus na sinagoga, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que ele começa citando no início da carta, no prefácio dessa carta, no verso 1, ele cita Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5, que nós não vamos estudar hoje, ele citou a pessoa do Espírito Santo. Então isso quer dizer que ele já estava preparando, já havia preparado, estava agora mais ainda dando uma ênfase à Trindade. E é bom que se diga, irmãos, que ele diz ainda mais aqui 2 palavras no versículo 1: graça e paz para convosco, para vós outros. 2 palavras muito importantes que Paulo destacou aqui nessa introdução: graça e a paz. São mencionadas no preâmbulo desta carta. Por quê? Por quê? Primeiro, meus irmãos, a graça de Deus é a maior prova do profundo e imensurável amor dele através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Amém? Paulo estava falando para quem estava habituado a crer que era pela lei. Então Paulo aqui está falando, graça e paz para vós outros.
A paz, meus irmãos, é consequência da graça. Lá em Efésios 2:8, todos nós conhecemos: pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, observem que a graça está implícita aquilo que Paulo cita em Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu convido você amanhã para continuar conosco a fim de ouvirmos a conclusão deste importante estudo. Lembrando a todos que nós iniciamos esta nova série de estudo sobre a carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, para que nós possamos analisar que, assim como naqueles dias muitos cristãos e a igreja sofria todo tipo de perseguições, e muitos cristãos padeciam por causa do nome de Jesus, hoje nós estamos vivendo isso em vários lugares, em várias partes, em vários continentes, em vários países, no mundo inteiro. Igrejas, pastores, líderes e cristãos têm sido perseguidos, muitos têm sido martirizados por causa do Evangelho. E é por isso que nós estamos passando esse estudo para você lembrar que não é de hoje, não é de agora, mas desde os primórdios da história da igreja, o povo de Deus tem sofrido todo tipo de perseguição. Lembro a todos o primeiro mártir do Evangelho, Estevão. Morreu por apedrejamento aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que mais tarde o próprio Paulo, ao se converter, passou a ser perseguido e padecer muitas ameaças até de morte. Por isso, é bom que nós, durante esses dias, possamos meditar sobre o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Só Ele. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar
pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. O quê? Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Vamos cantar juntos? Soberano. Levanta a tua mão. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. De novo, mais forte. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu.